Olá, estamos no ar? Estamos no ar já para a nossa live da Semana das Franquias. E a gente está aproveitando também para fazer material rico, trazendo profissionais e empreendedores que trabalham com o sistema de franchising, que têm sucesso, que estão performando, mesmo nesse momento de tanta incerteza, de tanta dificuldade devido à pandemia. Então, esse material rico é importante, é fundamental aí para trazer confiança para quem deseja empreender, quem deseja investir em energia solar ou fazer o seu negócio através do modelo de franchise. Bom, o pessoal está chegando, começamos a acelerar. Sidney Rodrigues, boa noite, obrigado pela audiência. Deusdet, boa noite. Obrigado pela audiência, sempre presente, muito bom vê-lo aqui. Você que também é empreendedor, que está junto conosco aí já nesse modelo de franquias, é muito bacana agregar conhecimento, agregar informação, e tenho certeza que hoje esse bate-papo vai ser incrível, né? Que nós vamos trazer aí uma autoridade na área de franquias, um dos grandes executivos do Brasil, imensamente premiado com diversas certificações, diversos reconhecimentos a nível do Brasil, a nível internacional, uma grande imobiliária, de repente a maior do mundo, né, em relação à capilaridade, à presença em mais de 118 países, são mais de 8.000 agências de imobiliária, né, pelo mundo. Somente aqui no Brasil são mais de 350, são mais 130 mil corretores que fazem trabalho de corretagem imobiliária, que pertence a essa grande rede, que é que conseguiu essa expansão, essa capilaridade internacional através do modelo de franchise. Então, tenho certeza que o nosso convidado vai contribuir muito, muito, muito mesmo com todo mundo que quer conhecer um pouco mais sobre esse modelo e também está interessado em, de repente, empreender, né? Utilizando-se de um modelo de negócio, do modelo de negócio consolidado, de uma marca consolidada, da estratégia de conhecimento, treinamento, capacitação, compartilhamento de rede. Sem dúvida, esse modelo é um modelo muito orgânico, que faz as empresas prosperarem de maneira mais rápida, se adaptarem às dificuldades e também a tudo que tange ao ambiente externo. A gente sabe que estamos vivendo um momento delicado, onde as coisas não estão tão claras, então estar do lado de pessoas que também estão nesse mesmo desafio, que compartilham das suas boas práticas, é fundamental para o crescimento da rede. Isso, na nossa live anterior, com o professor Dr. Rony, a gente explorou muito, né, que é um dos grandes legados, um dos grandes diferenciais da rede, né? A gente aprende rápido, a gente compartilha rápido informação, estratégia, e isso acaba sendo determinante para a gente poder prosperar e efetivamente ter sucesso no desempenho da nossa unidade franqueada. Então, sem dúvida, hoje o modelo de franchising é um modelo que tem muita aderência, a gente consegue ter ganhos muito mais sustentáveis, porque existe um aprendizado, existe um modelo de gestão por trás daquilo ali, que efetivamente conecta aí com todas as linhas, com todas as pontas, tanto na parte comercial, quanto lá na parte operacional. Quero agradecer a Zuleika também, que deixou o seu aplauso aqui para a nossa live, o Léo Cristo. Muito bem, Léo Cristo, obrigado pela audiência, tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito, muito do nosso convidado. E a gente já está aquecendo aqui o ambiente de diálogo, de construção, de muita informação.
Então, eu vou apresentar, né, o nosso convidado de hoje. A Remax, que fechou 100 unidades de franquia somente durante a pandemia, agora em 2020. Então, é um case de sucesso. É uma empresa no qual a gente tem que se espelhar, empreendedores têm que efetivamente olhar com atenção. Quem quer empreender também, vem até essa live ou acompanhe esse vídeo e acabe também criando aí a segurança, a confiança que necessita. Bom, eu vou chamar aqui então para a nossa live o nosso convidado de hoje, que é o Peixoto Acioli, que ele é o CEO da Remax aqui no Brasil, que é uma das maiores instituições imobiliárias do mundo e que tem presença no Brasil aí desde 2013, se não me engano, né? O Peixoto conversou comigo antes e hoje já tem mais de 300 unidades franqueadas aqui no Brasil. Peixoto, muito boa noite. Obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade. Quero te agradecer profundamente por causa desse diálogo. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão ouvindo, vão assistir ao vivo e tem muitas pessoas que vão assistir depois o nosso vídeo lá no nosso YouTube e vão colher informações muito ricas para efetivamente dar um passo e, quem sabe, ter o seu próprio negócio. Seja muito bem-vindo, Peixoto. Muito grande estar aqui com você, prazer muito grande ser convidado pela HCC para bater esse papo contigo. Quanto mais a gente puder trocar informações sobre empreendedorismo, mais a gente consegue mudar o destino do nosso país. Isso é de fato fundamental. Bom, Peixoto, eu queria que agora, eu falei um pouco da Remax, mas não tem melhor pessoa para falar da Remax e do poder da Remax no setor imobiliário mundial do que você, o CEO da empresa aqui no Brasil. Por gentileza, apresenta a Remax aí. Bacana, Luiz. A empresa foi fundada em 1973 por um casal chamado Dave Lininger e Gayle Lininger, e eles revolucionaram, de fato, o mercado imobiliário global, onde eles colocaram o agente imobiliário, o corretor, como centro do negócio. Então, a base da empresa, o principal pilar da empresa é o corretor imobiliário, que, inclusive, você tem ideia, nos Estados Unidos, ele chega a ganhar 99% da comissão. Então, é um negócio bastante diferenciado do ponto de vista de direcionamento da empresa. Então, ela é centrada no corretor de imóveis e a gente funciona, os franqueados, os brokers, eles funcionam basicamente como apoio para quem, de fato, é mais importante no negócio, que é o corretor. Então, é uma mudança e uma quebra de paradigma muito grande. Hoje, nós estamos presentes em mais de 115 países, são mais de 130 mil agentes associados. No Brasil, desde 2009, nós estamos aqui no país. Em 2013, a gente começou a ter um crescimento maior, e em 2016 a gente consolidou esse crescimento, quando a gente iniciou com 117 franquias em dezembro de 2013, em dezembro de 2016, e hoje nós temos 392 unidades em operação, né, e algumas para abrir. Como você falou aí, nós fechamos, assinamos, na verdade, a gente nem usa muito fechar, porque fechar pode dar azar. Então, nós assinamos mais de 100 contratos de franquias no Brasil desde janeiro. Então, tem muitas empresas aí para abrir. Estamos presentes em todos os estados da federação no nosso país. Temos o selo de excelência da Associação Brasileira de Franchising, desde que a gente começou a concorrer, desde que a gente pôde concorrer. Mundialmente, né, globalmente, a gente é uma das franquias mais premiadas. Estamos entre as 10 franquias mais importantes do mundo pelos principais veículos de comunicação dos Estados Unidos. Então, pela revista Entrepreneur, pela Time Magazine, enfim, a gente é é uma empresa muito consistente, né? Com mais de 8 mil franquias e tantos anos de história, né? 47 anos de história de vida, então é uma empresa muito consistente. Mas o modelo de franquia, ele também facilita muito isso, né? Vocês, por exemplo, no HCC, vocês podem falar isso também muito bem, apesar do ponto de vista do franchising ser novo,
mas eu fazendo as minhas pesquisas em relação a vocês, vi que já é uma empresa consolidada, uma empresa que traz um valor agregado muito grande para o cliente, e isso é muito importante, né? Quando a gente fala que o agente imobiliário, o corretor imobiliário, ele é o centro do nosso negócio, nós estamos falando da porta para dentro. Ou seja, mas quando a gente olha de uma maneira geral, o cliente, no nosso caso, o cliente vendedor, ele é a figura mais importante dentro da companhia. E nós todos da cadeia estamos trabalhando para servir esse cliente que está vendendo o seu imóvel de uma maneira um pouco diferente do que usualmente o mercado imobiliário faz. Então, isso é uma das características da Remax e por isso ela tem tanto sucesso. E o modelo de franchising é um modelo bom para todo mundo. E eu falo para todo mundo porque o empresário, aquele que está na franquia imobiliária, ele é dono do próprio negócio, mas ele não está sozinho. Então, tem outras pessoas, e normalmente pessoas muito competentes, olhando para o resultado dele, olhando para o negócio dele. Então, não é uma questão onde tem um franqueador e o franqueado abaixo, não. É parceria mesmo. Eu estou no negócio de franchising há 10 anos. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma formação, um MBA em gestão de franquias na USP. E para mim foi muito interessante, porque é um modelo diferente, não tem patrão empregado. Tem parceiros que dependem, são interdependentes e que eles crescem juntos. E isso é muito importante, sabe, Luiz? Eu até, no meu Instagram, que é o @PeixotoAscioli, eu criei uma série de vídeos para as pessoas que querem comprar franquia, mas ainda não assinaram o contrato. Todas as preocupações que essas pessoas precisam ter, todos os desafios, eu já vi muita gente quebrar, inclusive dentro da Remax. E sim. Com McDonald's, já vi gente quebrar com grandes franqueadoras. Isso significa o quê? Você não está comprando um emprego, você está comprando um know-how de alguém com mais experiência que você num determinado assunto, mas como diz um grande amigo meu chamado Adi Ribeiro, franquia é um negócio estruturado, não um negócio com sucesso garantido. Então, sim. O empresário, ele de fato, o empresário precisa trabalhar para fazer as coisas acontecerem. Certo. Não, eu concordo plenamente, e os nossos modelos, né, embora sejam em ramos distintos, eles têm uma característica muito semelhante, que é a força de venda, que é a principal ferramenta de sucesso do negócio. Tu precisa vender bastante, prospectar negócio, fazer negócio, se relacionar com o cliente. É uma venda consultiva também, assim como o imóvel. Então, a gente sente muito na pele isso que tu falou, né, Peixoto? O modelo de franquias é um alicerce, é um modelo mesmo que a gente dá, é um know-how, é uma consultoria que tu está sempre apoiando, abraçado, é um serviço em parceria, mas precisa muito do desenvolvimento do empreendedor na ponta. O empreendedor que compra uma franquia precisa, sim, botar muita energia, botar muito suor ali, para efetivamente aquilo ali que a gente prevê, que a gente estima nos modelos, nas previsões iniciais, se materialize em resultado para ele, né, Peixoto? Até porque se a gente faz uma mais profunda em relação a isso, por exemplo, na Remax Brasil a gente cobra 6% de royalties mais 3% de fundo de marketing. Se a gente tivesse um negócio que a gente tivesse que fazer o trabalho todo, a gente não cobraria 6%, a gente cobraria 94% de royalties. Sim. Eu quero dizer que a franqueadora ela tem uma participação efetiva para o negócio ter sucesso, sobretudo, e é isso que eu falo muito lá no meu perfil no Instagram, nos destaques lá nos vídeos que eu tenho feito, é muito importante você escolher a franqueadora certa. Porque não é só porque você tem um negócio que está dando certo que você pode franquear. Se você não tiver conhecimento técnico, né, a franqueadora ter conhecimento técnico para replicar o negócio,
a coisa não funciona definitivamente, né? Agora, também é muito importante que nessa relação entre franqueador e franqueado, e eu, Luiz, agora não na pandemia, mas eu não tenho feito palestras, não tenho participado de eventos, evidentemente, aliás, nem temos eventos atualmente. Sim, entendo, né? Mas eu dou muita palestra em franqueadoras, em convenções de franqueadoras, em reuniões de franqueados. E para mim, eu sempre falo do tema que eu terminei me especializando, chamado relacionamento franqueado-franqueador. Porque no final das contas, é muito importante, essa relação está muito clara, qual é o papel de um e qual é o papel do outro, e ambos trabalhando para um único objetivo. E também é muito importante que o franqueado ele perceba que o franqueador nem sempre sabe tudo, nem sempre o franqueador tem razão, e essa relação de igualdade, onde se quer construir um negócio conjunto, faz parte do amadurecimento dessa relação. E então é muito importante quando as pessoas que estão nos assistindo, pessoas que têm interesse no franchising, é muito importante. Eu não falo nem apenas ler a COF, porque a COF é um contrato com a circular de oferta de franquia, né? É um contrato e um pouco do que fala a empresa, né? Como é que ela é regida, como é que é o modelo de negócio, mas eu sugiro fortemente que cada pessoa que tem interesse em comprar uma franquia, converse com outros franqueados. Agora, e aí tem uma outra dica que eu dou, Luiz, que não é conversar com os franqueados ruins, é conversar com os franqueados bons e entender por que eles estão bons, quais são as características deles. Então, exato. Tem algumas coisas que eu percebo que não acontece muitas vezes quando você quer comprar uma franquia, e talvez se acontecesse as pessoas tivessem mais sucesso ainda do que já tem com o modelo de franchise. Então, é procurar o bom franqueado, é entender por que ele é bom franqueado, por que ele tem sucesso, por que ele ganha dinheiro, e ver se essas características que esse cara ou essa empresária tem, se o candidato à franquia também tem. E aí, quanto mais pessoas você conviver, com quanto mais pessoas você tiver contato, tiver relacionamento, mais chance você vai ter, inclusive, de, uma vez assinando o contrato de franquia e entrando na franqueadora, e seja na HCC, seja na Remax, ou qualquer Cacau Show, qualquer uma outra, ele vai ter mais chance de sucesso, porque ele vai conhecer mais pessoas e ele vai ter possíveis mentores no decorrer do processo de aprendizado dentro da franquia. Então, sinceramente, eu vivo falando aqui na Remax Brasil, se um dia hoje eu sou sócio da companhia também, mas antes disso eu falava que meu sonho, quando eu estava só como executivo, era sair da franqueadora para me tornar franqueado da Remax. Porque é um negócio que tem uma chance muito grande de dar certo quando você trabalha duro, quando você trabalha da maneira correta, quando você tem os objetivos certos, e a remuneração ela é muito bacana, né? Ou seja, o retorno do capital investido e o retorno do seu trabalho é muito grande. Então, o erro é muito menor, uma vez que você, a partir do momento que você entra na franquia, você está comprando um know-how, você está comprando um negócio que aquela pessoa que está ali vendendo sabe e conhece mais do que você. Então, é um conjunto de coisas que esse modelo oferece que agrega muito valor. Muito bom as tuas colocações. A gente compartilha exatamente dessa tua argumentação. A gente acredita muito nisso. Essa questão de avaliar o perfil do candidato à franquia com cases de sucesso, franquias que deram certo, é muito importante, porque eu acho que tu tá colocando uma coisa que é bem importante, os empreendedores que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir precisam ter em mente, quem quer investir, é que assim, tu tem que suar muito, tu tem que ralar muito para ter sucesso, independente disso. Agora, dentro de uma rede de franquias, a chance é maior de dar certo,
Agora, tu não está comprando uma coisa que vai te gerar receita lá na árvore, tu vai buscar... Qual é o negócio, ou qual é... Outro dia eu estava numa live e eu disse, se você está afim de não trabalhar, ou trabalhar menos, ao invés de você ser empresário, se tornar empresário ou empresária, vai fazer um concurso público. E aí, um amigo meu que é concursado público, ele mandou uma mensagem, Peixoto, para passar num concurso público, você tem que ralar muito. Você tem que Então, assim, no final das contas, não tem sucesso sem muito trabalho, em nenhum segmento. Exato. Né? As pessoas falam de, mas eu estou há 6 meses e ainda não estou ganhando dinheiro. Querido, desculpa, existe um processo de maturação, existe um processo de gestação. Eu falo muito que não adianta você querer ter um filho em 1 mês, engravidando 9 mulheres ao mesmo tempo. Além de você ter 9 sogras, o que vai ser um problema muito sério na sua vida, a gestação ela demora 9 meses. E esse é um processo que precisa ser respeitado também dentro da empresa. Quanto tempo demora para uma empresa se consolidar e dar resultado? Não é com 6 meses, não vai ser com 1 ano, talvez não seja nem com 2 anos, nem com 3 anos. Óbvio que cada dia, ou seja, não vai ser um clique, cada dia vai melhorando. Né? Por exemplo, as pessoas falam muito que o médico ele é muito bem remunerado. E é verdade, o médico é muito bem remunerado. Agora, para ele ser remunerado, bem como ele é, primeira coisa, ele teve que passar, na minha época, vestibular de medicina, certo? Isso ser um pouco acima da média para conseguir passar. Tem que... Então, ele já ralou desde o início. Depois ele faz 6 anos de faculdade, estudando feito um louco, não dá para fazer outra coisa, só tem que estudar. Né? É o tempo todo olhando para cadáver, o tempo todo é aquela confusão. Acabou 6 meses, há 6 anos estudando, o que é que ele vai fazer? Nada. Ele vai ter que estudar mais 4 anos para fazer uma especialização. Ao final de 10 anos, esse cara ele é bem remunerado, mas ele demorou 10 anos plantando aquela árvore para que ela nascesse. E eu garanto a cada um de vocês que está nos assistindo, qualquer negócio bem gerido e sendo um bom negócio, você não vai precisar de 10 anos para ganhar o que um médico ganha. Você pode ter isso em muito menos tempo. Entendeu? Sim. Agora, se dedicar tanto quanto um acadêmico de medicina se dedica para a medicina, você vai ter que se dedicar para o negócio. Exato. Não, muito bem colocado. Bom, Peixoto, eu quero que tu fale um pouco agora sobre o crescimento da Remax aqui no Brasil e qual que é o panorama de expansão de franquias no mundo, a nível global, né? Como a Remax se estruturou a nível mundial e como está a operação aqui no Brasil, qual que é a representatividade da operação no Brasil em relação à Remax Internacional? A primeira coisa, né, no Brasil, a gente tem, como eu falei há pouco, a gente tem crescido muito, sobretudo nessa fase aí, nessa época de pandemia, a gente foi muito rápido desde o início com o processo da gestão dessa crise que a gente está vivendo. Então, só para você ter uma ideia, Luiz, no dia 16 de março, um dia antes da primeira vítima fatal da Covid-19 no Brasil, nós já tínhamos fechado o escritório da Remax Brasil, fizemos um encontro com toda a rede, né, com todos os franqueados, no mesmo dia 16 de março. A gente já tinha criado o comitê de crise. Se você entrar num site chamado familiaremax.com.br, você vai ver cartilhas, que inclusive a gente dá essas cartilhas para a sociedade gratuitamente, seja para quem está comprando imóvel, vendendo imóvel, para o corretor ou para o franqueado. No caso do franqueado, é o único que é um acesso restrito. A gente foi muito rápido, muito rápido. E isso, o que é que acontece? A necessidade de pertencer, sobretudo num momento tão difícil como ele, é muito grande, como esse é muito grande. Então, terminou que alguns processos
de pessoas que queriam entrar na Remax e por alguma razão tinham uma dúvida ou outra dúvida, por questões financeiras ou por qualquer outra situação, eles apressaram e entraram. Tanto é que a Remax cresceu muito e cresce muito durante as crises. Então, esse é um ponto importante, tá, de falar. Agora, isso é uma coisa que vem sendo consolidada ao longo dos últimos anos, sobretudo dos últimos anos, onde a gente vem se preparando com relação à questão da tecnologia, né, enquanto todo o mercado imobiliário, porque não é muito tradicional ainda no Brasil o modelo de franchise imobiliário. Nos Estados Unidos, mais de 50% das imobiliárias lá são imobiliárias ligadas são franqueadas. E no Brasil, eu acho que é um caminho inevitável, porque você está sozinho com uma empresa pequenininha, sabe, lutando, você não consegue ter universidade corporativa, você não consegue ter marca, você não consegue ter apoio, sabe, é impossível. Então, quando você entra numa franquia, isso agrega, isso facilita de maneira absurda a vida daquele que está entrando. Então, a franquia também tem essa facilidade, tem esse lado muito positivo. Então, no Brasil, a gente vem crescendo bastante. Eu acredito que até o final do ano nós tenhamos 500 unidades franqueadas em operação. Essa perspectiva que a gente tem. A gente bateu esse ano, para você ter ideia, e eu falo aí em relação à rede, para mim o mais importante é que a nossa rede ganhe dinheiro. O nosso dinheiro como franqueadores é consequência de um trabalho bem feito deles, então eu observo muito o resultado que eles estão tendo. E só para você ter ideia, em junho a gente bateu um recorde histórico de faturamento da rede. Quando foi julho, a gente bateu um recorde de junho. Então, nós batemos 2 grandes recordes desde 2009 aqui, com um resultado espantoso. No mundo, a gente tem um crescimento muito consolidado. Tá? Então, a gente está aí com mais de 8.300 unidades franqueadas. A gente vem crescendo de maneira sólida e orgânica, né? Como não é uma empresa tão nova, né? Ou seja, uma empresa que tem quase meio século, é uma empresa que tem bastante tempo já. Então, não é um crescimento tão vertiginoso. Exponencial. Exatamente, mas é um crescimento consistente. E aí tem alguns pontos que eu acho que são importantes a gente falar, e isso, toda entrevista que eu dou, toda palestra que eu vou, sempre tem a dúvida, que é a questão da tecnologia, né, da substituição do corretor imobiliário pela tecnologia. E o que eu tenho falado é o seguinte, não só o corretor vai ser substituído pela tecnologia, como advogado, como engenheiro, como médico, e cada vez mais a gente vai ter que nascer, né, e recriar as nossas profissões. E aí, quando eu falo substituído pela tecnologia, eu estou falando da maneira equivocada. O que a gente tem, o que vai haver é a substituição do corretor e corretora que não usa a tecnologia pelo profissional corretor e corretora que usa a tecnologia. A mesma coisa com o médico, a mesma coisa com o advogado. Eu estava conversando semana passada, eu estou fazendo um check-up, estava conversando com o médico e a gente discutindo a possibilidade de fazer uma pequena cirurgia, mas é muito simples, porque hoje a gente não precisa do médico fazer a cirurgia, a gente faz através de um robô. Quer dizer, o médico está fazendo a cirurgia, mas ele não tem tremor, ele não tem... Por quê? Porque é muito mais fácil ele fazer isso via o computador, ou seja, ele gerencia muito melhor essa cirurgia. Então vai ser o médico, vai ser, Luiz, o advogado, e eu tenho um amigo meu, eu também faço parte de conselho de administração, e eu estava fazendo a formação de conselheiro de administração, muito na área de franchising, na Dom Cabral. E eu estava, um dos colegas do curso é um amigo que se tornou um amigo,
que tem mais de 500 advogados na banca dele. E a gente discutiu questão de tecnologia, ele falou o seguinte, fui obrigado a demitir mais de 100 advogados de uma única vez, né, uma das grandes bancas do Brasil, demiti mais de 100 advogados de uma única vez, porque eu comprei um sistema com inteligência artificial da IBM, que é o Watson, que aliado que hoje ele faz um trabalho braçal do advogado júnior. Então, assim, cada vez mais a gente vai ter, né, que se reinventar a cada momento para conseguir se manter. E a Remax vem fazendo isso de maneira... nós compramos 2 empresas globalmente, nós compramos 2 empresas de tecnologia, mas a gente acredita que a tecnologia é meio, ela não é fim. Sim. O tratamento será feito com humanos, nós precisamos de humanos do outro lado. Humanos gerindo também. Para que trabalhe a parte subjetiva da relação. Né? Então, mais uma vez, vem a questão do relacionamento aí em voga, tanto na relação franqueado-franqueador, como na relação do cliente e franqueado. Bom, eu particularmente, assim, tô gostando muito de ouvi-lo, né, e ver também como vocês estão se organizando a nível internacional. Para nós é uma referência, né, e poder ouvi-lo também é um aprendizado. E eu tive oportunidade de hoje fazer uma boa pesquisa em relação aos cases de vocês e também aos associados, né, tanto os brokers, né, que tu comentou, que fazem parte da rede, os franqueados, e muitos deles, né, argumentaram e falam algumas coisas que eu acredito muito e que a gente pratica aqui no nosso modelo de franchise. Eles comentam muito sobre o treinamento contínuo e sobre a Universidade Remax. Eles comentam muito também sobre o compartilhamento das melhores práticas com toda a rede. E, efetivamente, nós aqui da HCC, embora, claro, hoje nós temos 23 franqueados, né, no Brasil, a gente gosta muito de trabalhar com isso, Peixoto. Para te ter uma ideia, tu falaste aí do comitê de crise, né, que efetivamente vocês montaram para se adaptar rápido ao mercado, enfim, a gente foi para esse caminho também. A gente fez todo um trabalho de inteligência comercial agora em junho para entender como está o comportamento da nossa persona agora, quem é a persona ideal para efetivamente nós termos uma taxa de conversão na ponta maior. A gente muniu a nossa rede de muita estatística e muito conhecimento para efetivamente fazer com que eles performam mais. E para te ter uma ideia, nós conseguimos aí, de julho para junho, aumentar 15% a nossa venda, e agora, agosto, nós ainda não fechamos os números, mas a tendência é que a gente aumente quase 30% em relação ao mês anterior. E mostra muito disso, né, que tu falou, sobre o aprendizado da rede, o entendimento, o que um está fazendo lá, que persona que ele está trabalhando, que está dando certo, que está investindo, e isso é o aprendizado da rede, que realmente os teus franqueados também comentam muito. Eu queria que tu falasse um pouco disso, já que as nossas estratégias são convergentes e a gente trabalha sob a mesma ótica. Luiz, acho que é importante, quando eu vejo você falando, e eu estava pesquisando um pouco da HCC, eu acho que o sonho de qualquer pessoa que tenha consciência ambiental é ser cliente de vocês. Né? Então, a questão do respeito ao ambiental, da energia renovável, isso tudo, isso faz toda a diferença. Eu acredito, no nosso caso, no caso da Remax, no Brasil a gente tem um resultado, nós somos líderes globais, tá? Nós somos a empresa que mais vende imóveis no mundo, a gente vende um imóvel a cada 30 segundos. Então, enquanto a gente está conversando aqui,
Muitos imóveis já foram vendidos. Bom, às vezes são 26 segundos, 27, então a gente vai lá e arredonda para 30, para depois a gente não falar 26, aí passa para 27 e diz, não, a Remax está piorando, agora perdeu 1 segundo. Então a gente já fala logo 30 segundos. Mas eu acho que é muito importante, e no Brasil a gente tem essa característica aqui na rede local, que é a união. Esse negócio aqui para a gente é uma família, esse negócio é a minha família. Eu tenho um carinho, um respeito, uma amizade pela rede toda. Como a gente estava falando, na crise, eu passei do dia 16 de junho até meados 16 de março, até meados de abril, onde todos os dias eu entrava no Zoom aberto, todo mundo tinha um link, e todo mundo que quisesse da rede entrar para conversar comigo, eu estava lá à disposição. É óbvio que eles perguntavam algumas coisas, eu não sabia responder, mas ficávamos os dois sem saber responder, mas na direção onde preservar a saúde das pessoas era o mais importante, mais do que dinheiro, mais do que qualquer outra coisa. Então, o norte da gente, né, esses valores que a gente tem aqui, que é uma coisa que não é para inglês ver, é uma coisa que a gente, aliás, os nossos valores, né, ética, excelência, aprendizado, comprometimento, isso foi criado e escolhido pelos próprios franqueados num encontro que a gente faz chamado Summit. Tá? Então, essa ligação quase que umbilical, que se tornou de fato uma família, isso faz a nossa diferença. Essa é o nosso grande diferencial competitivo. Então, você tem aí 23 franqueados, é pouco. Talvez seja pouco se você se comparar, por exemplo, a uma empresa do porte como a Remax. Mas é um grande momento para todos os 23 estarem muito juntos, muito cúmplices uns dos outros. Esses 23 podem estar marcando época e pode estar fazendo parte de um clube de fundadores, onde daqui a 3, 4, 5 anos, vocês tenham 5, 6, 10 vezes mais franqueados, e essas pessoas serviram de base para o negócio crescer. Mas para isso é importante a gente respeitar as diferenças, a gente saber o papel de cada um no processo, é importante a gente ter humildade para receber crítica, é importante todo mundo, no começo das nossas reuniões aqui, Luiz, eu tenho algumas regras de convivência para as nossas reuniões. A primeira delas nada é mais importante do que o sucesso da Remax no Brasil. Quando eu falo isso daí, é que o CNPJ, nesse caso, o nosso CNPJ, ele é mais importante do que qualquer sentimento menor como ego, como vaidade, como querer estar certo. E uma outra coisa, um outro item o objetivo de transformar a Remax em número 1 absoluta tem que ser e precisa ser maior do que qualquer outro interesse individual. Então, a partir do momento que cada um dos franqueados, cada um dos agentes, eles trabalham duro, muito duro, para serem líderes em suas regiões, nas suas áreas de posicionamento, nas suas áreas de atuação, eles estão construindo uma Remax mais forte. E a Remax não é minha, a Remax não é dos acionistas da Remax Brasil, nem do Dave Liniger, nem dos acionistas lá da Remax na Bolsa de Nova York, já que a gente tem capital aberto na Bolsa de Nova York. A Remax, ela é de cada agente, de cada franqueado, de cada pessoa que faz parte, que tatua a Remax no peito. Então, isso, acho que o primeiro grande diferencial de uma empresa como a Remax é esse engajamento e esse comprometimento. E aí, acho que um dos pontos que a gente tem muito forte é respeito, transparência, todo mundo pode falar o que quiser, desde que seja com respeito. A gente não aceita, sob nenhuma hipótese, falta de respeito em reunião, em nada, em canto nenhum. A gente não respeita a agenda oculta,
certo? Eu não aceito, não admito agenda oculta. Eu não tenho agenda oculta com os franqueados, nem eles têm agenda oculta comigo. A gente tem grupo de WhatsApp, a gente não tem essa história de grupo de WhatsApp paralelo, é um grupo só, com todo mundo, quer discutir, fale, mas sempre com o objetivo de transformar a Remax em número 1, em transformar a sua operação em número 1. Então, acho que a primeira coisa é esse relacionamento tão saudável que a gente tem. E como qualquer família, tá, Luiz? A gente tem, na família, a gente tem sogra, a gente tem cunhado, a gente tem essas figuras. Então, você não precisa amar todo mundo, não precisa ser todo... Você fala assim, parece que eu não gosto da minha sogra e do meu cunhado. É brincadeira. Eu uso isso como exemplo, né? Mas o fato é que você não precisa ser o meu amigo. Isso é quando eu falo de estar junto, eu não estou falando de que o franqueado ele tem que estar na casa do outro, tem que estar jantando, tem que estar no batizado. Mas um respeito e uma relação onde vocês têm um bem comum e um objetivo comum, que é transformar a empresa naquilo que, de fato, todos projetaram e todos querem. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, de fato, a gente acredita que quanto mais você aprende, mais você ganha. Então, a Remax no Brasil e a Remax, sobretudo, no mundo, ela é muito mais uma universidade corporativa do que qualquer outra coisa. A gente tem mais horas de treinamento do que de vendas de imóveis. É impressionante a quantidade de treinamentos e de educação executiva que a gente faz. Porém, tem uma coisa, quando a gente participa muito de treinamento e a gente não executa, a gente fica meio que com a obesidade intelectual, né? Então, a gente tem você tem que estudar, aprender, mas você tem que aplicar. E aí, quanto mais você aprende e aplica, mais você ganha. Tá? Então, isso é muito forte na companhia. Um outro ponto que quem está Na verdade, existe um livro que eu gosto muito, e eu tive a oportunidade de conversar com o autor dele, que é o Greg Nathan, que é um livro chamado Fator E, E-Factor, em inglês. Ele é um australiano e que fala da relação do franqueado e franqueador. Então, por que é E-Factor? Porque a relação ela começa, todos os sentimentos terminam com a letra E. Então, o primeiro sentimento é quando você assina um contrato de franquia, que é o sentimento do glee, né? De satisfação, nossa, você chama até, sabe, a sua sogra para jantar na sua casa e para passar uma semana lá. Aí depois vem o segundo sentimento, que é o sentimento do fee, né? Quando chegam as taxas, quando chegam os royalties. Aí depois você tem o sentimento do me, que é o sentimento do eu tô certo, tudo que acontece de bom sou eu que faço e tudo que acontece de ruim é a franqueadora que faz. Se eu tenho sucesso, é por minha causa, se eu tenho algum problema, é por conta da franqueadora. Então, aí você tem o próximo passo, que é o passo do si, que é o de ver, o passo do entendimento, onde você vê que a coisa não é bem assim. E aí você vai antes do passo do si, tem um passo do free, né? Que você, já que você não vai largar, você se sente livre e começa a testar a franqueadora. Aí depois você tem o si, que é o sentimento do entendimento, de ver e tentar buscar as coisas colocar da maneira correta, e aí você tem o último sentimento, se a relação conseguir sobreviver até esse estágio, que é o sentimento do we, né, do nós, de trabalhar juntos, de trabalhar, não a franqueadora trabalhar para o franqueado, ou o franqueado trabalhar para a franqueadora, mas sim eles trabalharem um com o outro, um servir o outro, e aí você tem um desenvolvimento. O que a gente faz aqui, no final das contas, é tentar cada vez mais achatar esse tempo dessas fases, porque, Luiz, essa fase todo franqueado vai passar. Sim. Eu sou franqueado, eu sou franqueador no Brasil, mas eu sou franqueado com a Remax Internacional. Nós somos master franqueados no Brasil, mas ou seja, nós somos ligados a eles. Então, esse entendimento, ele é muito importante, e essa relação, talvez, seja o que há de mais importante para que a marca
se consolide e que tenha sucesso. Então, se o cara é franqueado e ele quer fazer o negócio do jeito dele, da forma dele, então ele monta a empresinha dele e ele vai ser feliz como ele quiser. Se ele tem uma característica de 100% de independência, que ele é certo de tudo, se ele vai querer comprar um McDonald's e colocar uma acarajé dentro, não vai funcionar. Porque o McDonald's ele tem um Big Mac, que são 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix com um pouco de gergelim. Ponto. Esse é o modelo do negócio. Então, é importante que o franqueado ele saiba onde ele está entrando, que ele converse com as pessoas e ele entenda toda essa trajetória do que a franqueadora oferece, do que a franqueadora não consegue oferecer. Né? Por exemplo, eu vejo vocês aí com 23 franqueados, eu não tenho nenhum parentesco com a mãe de Ná, nem com nenhum outro espírita, mas eu tenho certeza que possivelmente seus franqueados cobram marketing. Né? Devia fazer mais marketing, devia fazer, pelo menos isso é uma coisa muito natural. Pô, bacana, devia fazer Jornal Nacional. Querido, você sabe quanto é que custa 30 segundos no Jornal Nacional? Custa R$800 mil. Então, assim, não tem segredo. Quer mais marketing? Todo mundo. Tem 23, vamos dividir os 800 mil por 23, tem uma continha, a gente faz e investe. Só que 30 segundos não dá certo só, então tem que fazer uma campanha. Então, cada um pega, mete 3 milhões, 4 milhões no bolso e investe aqui nesse marketing. Peixoto, mas assim não dá. Não, então a taxa de franquia não podia ter custado 100 mil, 50 mil, 200 mil. Tinha que ter custado 10 milhões. Então, assim, consenso nas relações, quando você tem esse entendimento, e isso é uma coisa que eu tenho feito, não só, na Remax a gente nem precisa fazer, graças a Deus, porque o crescimento vem baseado nesses pilares. Mas quando eu vou, por exemplo, para outras franqueadoras conversar, esse é o desafio que a gente tem, de mostrar que todos estão no mesmo barco e que não existe mágica. Existem algumas coisas, algumas premissas que precisam ser entendidas para que todos tenham sucesso. Agora, eu garanto que é muito melhor, e eu falo pelo menos não só por experiência própria, mas eu falo por conhecimento, e vocês estão olhando para um cara que preside uma empresa que paga 30% de royalties. 30% do que eu recebo na Remax Brasil vai para os americanos. E que eles não escutem, mas ainda é barato porque a gente recebe em termos de marca, em termos de estrutura de negócio, em termos de know-how, em termos de como fazer acontecer. Então, se a pessoa é franqueado e eu sou franqueado, é importante ter esse nível de consciência para ter sucesso. Bom, Peixoto, muito bom. Quero te agradecer. Nosso tempo está finalizando. Sei que tu tem outros compromissos. Quero te agradecer profundamente em nome de toda a equipe da HCC, em nome de todo mundo que está também assistindo ou vai assistir. Foi um prazer mesmo poder compartilhar contigo a tela e poder ouvir um pouco da tua trajetória, da tua experiência, de tudo que tu já viveu dentro do modelo de franquias, e é muito enriquecedor para nós isso aí. Muito obrigado. E quero que tu deixe aí teu contato, teu Instagram para o pessoal fazer um contato, se quiser conhecer um pouco mais a Remax também. Bacana. Primeiro, agradeço a você, a todo o time que interagiu comigo, desde o convite que foi feito, extremamente profissional. Queria desejar a você toda a sorte do mundo, à frente da HCC. Estou 100% à disposição de vocês, sempre, tá? No que eu puder ajudar, no possível e quase impossível, a gente está junto. E, de fato, desejar a todos, sobretudo, muita saúde nesse momento difícil, e a única coisa que a gente pode dizer é que vai passar. Né? Então, isso é que é o bacana, e o momento vai passar. E para contactar comigo é muito fácil, é no Instagram, @PeixotoAcioli, só o Acioli que é meio complicado, que é o ACCOLI, mas @PeixotoAcioli, e eu respondo os directs lá, estou sempre à disposição. Luiz, obrigado de coração a você e boa sorte, tá? Obrigado, Peixoto. Obrigado. Sucesso. Abração. Bom, pessoal, tivemos aí uma
grande reflexão de um grande profissional que gentilmente nos recebeu e efetivamente aceitou nosso convite para vir compartilhar um pouco da experiência, né? Outro ramo, mas o modelo de franchising é um modelo muito legal, muito amplo. A gente efetivamente iniciamos nisso em 2019, estamos construindo uma trajetória. Hoje já são 23 franquias, 12 estados. A gente tem objetivos muito desafiadores de expansão. A gente quer cada vez apoiar mais a nossa rede, oferecer mais recursos, conhecer ainda mais o mercado e poder oferecer soluções, né, que efetivamente vão fazer a diferença lá na ponta para todo o nosso time, para todos os nossos parceiros. Eu queria agradecer o pessoal que se conectou, né, que ganhou, né, 1 hora de conteúdo muito bom. Eu ganhei também. Estou muito feliz aqui de poder ter ouvido e aprender um pouco com um grande líder nacional aí de franquias. E quero agradecer aqui a Jennifer, a Elisandro, o Volney, o Léo, Marcelo também, que interagiram. Quero agradecer vocês. Quero também deixar aqui, amanhã nós temos um importante compromisso nesse mesmo horário, às 19 horas, onde nós vamos fazer a grande revelação da nossa reestruturação do nosso modelo de franquias, onde nós efetivamente vamos trazer novidades para quem quer entrar na nossa rede, para quem quer investir em energia solar e quem quer empreender. Como o Peixoto falou, existe muita oportunidade, existe muito o que se fazer, existe muito espaço no mercado para empreender e se dar bem. Efetivamente, a gente precisa dizer que vai precisar ralar muito, tem que trabalhar muito, mas está do lado de um parceiro que realmente acredita muito nisso, que vai dar toda a sustentação, é fundamental, e é por isso que a gente está apostando muito no nosso modelo de franquias. Então, pessoal, não se esqueçam, amanhã, às 19 horas, compromisso aqui, onde nós vamos revelar a nova reestruturação do nosso modelo de franquias, e quero dizer também que a gente tem muito material rico de empreendedorismo, franquia, em todas as nossas mídias, nos nossos canais, YouTube, Spotify, LinkedIn, Instagram, Facebook. Entrem lá, assistam, leiam, compartilhem, mandem suas informações, vai ser muito legal entender um pouco sobre você, as suas dúvidas, poder interagir, quem sabe aí, você entra dentro da nossa rede aí, sem dúvida uma rede que vai crescer muito, uma rede de vencedores. Um grande abraço, até amanhã.